Olá, hoje a gente vai conversar sobre os pássaros do Frank Baker. Em um dia qualquer, os habitantes de Londres tiveram uma surpresa. Ao olhar para o céu, notaram a presença de vários pássaros pretos que depois passaram a se concentrar em pontos movimentados da cidade. Algumas mulheres tentaram alimentar os animais, repetindo um ato que já fazia parte da sua rotina nas praças londrinas, mas eles rejeitaram e atacaram as mulheres, até mesmo ocasionando a morte de uma das idosas. Diferentemente do esperado, a situação não mudou com o passar dos dias. Foram tomadas medidas para tentar eliminar essas aves, como a ação de homens acostumados a caçar esses animais, mas todas elas acabaram em mortes. Aos poucos, a população foi aceitando a presença dos pássaros e ignorando os barulhos e as perseguições provocadas por eles. No entanto, os pássaros não foram embora até completar a sua missão. O livro consiste em um relato de um dos sobreviventes do ataque de pássaros. Aos 85 anos de idade e vivendo em um ambiente totalmente diferente, esse homem decide contar para a filha, Anna, sobre essa parte da sua vida que até então não havia sido compartilhada. Então ele vai falar para ela como foi viver durante aquela situação totalmente inexplicada e inesperada, já que ninguém sabia o porquê daqueles pássaros terem invadido a cidade de Londres. Então, o livro vai ser narrado em primeira pessoa e ele não é dividido em capítulos, mas sim em 3 partes não proporcionais, de modo que em alguns momentos, algumas passagens da obra acabam se prolongando muito. Bom, diferentemente do que eu estava esperando, contrariando as minhas expectativas, o livro não vai ter como foco o ataque dos pássaros, mas sim a vida de um sobrevivente daquela época. Então, a invasão de pássaros em Londres funciona apenas como plano de fundo para a vida desse homem. Serve apenas como motivação para que ele decida falar sobre esse momento da sua existência. Isso é confirmado, então, na página 168, quando o personagem diz o seguinte: no entanto, as preocupações do planeta estão fora do escopo de minha história, e não pretendo ocupar-me com elas. Será seu propósito ampliá-las a partir de meu relato pessoal, e assim terá um retrato, até onde eu sei, do que aconteceu ao mecanismo completo da civilização. Então, é através do relato desse personagem e das críticas feitas por ele a alguns aspectos, principalmente ao comportamento da comunidade londrina, que o leitor consegue ter uma noção do contexto, do que está acontecendo aqui. Eu confesso que eu não gostei muito desse protagonista. Na verdade, eu achei ele muito romântico e sonhador em alguns momentos, soando até bobo. Um exemplo disso é um momento em que ele vai falar sobre o dia em que ele conheceu Olga, que é a sua futura esposa. Ele vê essa mulher em um bar e naquele momento ele já está apaixonado. No dia que ele finalmente encontra com ela e eles conversam, ele percebe que aquela é a mulher da sua vida e se declara para ela. Então, esse amor repentino não me convenceu. E outra coisa que acabou me incomodando um pouco no livro foi um vício de escrita do autor, que era utilizar então as expressões conhecido como e chamado de. Durante a leitura a gente vai perceber que o contexto em que esse homem e a sua filha vivem atualmente é completamente diferente da época em que Londres foi invadida pelos pássaros. Então a gente sabe que muitas coisas mudaram e que a filha dele não conhece várias coisas que ele vai mencionando então sobre aquela época da sua vida. Por conta disso, esse personagem tem a necessidade de ficar explicando o que são aquelas coisas. Até aí tudo bem, mas tem algumas coisas que não precisam ser explicadas dessa maneira. Um exemplo disso é o momento em que ele fala que lá estava a Anne, conhecida como empregada, que esperava por nós e fazia a maior parte dos serviços domésticos. Não tem necessidade de explicar isso. Então tem alguns conceitos aqui que ficam sendo batidos várias vezes e que não tem necessidade de tanta explicação dessa coisa toda mastigada, assim. Então isso acabou se tornando um vício de escrita do autor que me incomodou bastante durante a leitura. Bom, o personagem aqui vai encarar esse momento em que ele começa a falar sobre a sua vida como uma oportunidade de desabafar, de falar sobre como ele se sentiu durante a invasão dos pássaros e sobre como a chegada desses animais despertou nele a necessidade de se questionar sobre alguns assuntos. E ele acredita que, devido à indiferença com a qual boa parte da população lidava com a situação dos pássaros,
que ele era o único que se importava com aquilo. Acontece que em alguns momentos da obra é possível perceber que até mesmo o próprio narrador não demonstrava tanto interesse assim naquele assunto, já que algumas vezes ele prefere ressaltar suas reflexões pessoais do que retratar os impactos causados pelos pássaros na sociedade naquele momento. Bom, de acordo com o texto que introduz essa obra, o Frank Baker teve um amigo que era um padre, era um monge, se eu não me engano, aparentemente homossexual. E durante o livro, algumas das reflexões que o protagonista revela aqui tratam de religião e homossexualidade. Então a gente vai perceber que esses assuntos estão diretamente relacionados com a vida do autor e por conta disso a gente consegue identificar aqui na obra alguns personagens que foram baseados em pessoas que passaram pela vida do Frank Baker. Então, de certa forma, o relato do protagonista de Os Pássaros acaba sendo um relato da vida do próprio autor. Isso é bem interessante. Então a gente acaba percebendo isso depois de fazer a leitura da introdução e a gente percebe como muitas vezes os autores acabam colocando aspectos da sua própria vida nas suas obras. Como eu já falei pra vocês, né, o foco do livro não é a invasão dos pássaros, e isso acabou me desanimando um pouco. As partes em que os pássaros aparecem, as cenas em que eles invadem a cidade, em que eles cometem algumas coisas, são as mais empolgantes, são as que me deixaram com mais vontade de ler, mas ainda assim algumas reflexões apresentadas pelo protagonista são interessantes, principalmente aquelas em que ele aproveita para criticar a sociedade da época. E esses momentos então foram as partes que eu mais gostei do livro. Como eu já disse, né, só reforçando aqui, o foco não é a invasão dos pássaros. Então, se você quer ler esse livro com o objetivo de encontrar um universo apocalíptico em que as ações dos pássaros é o foco, não vá com muita sede ao pote. Tem sim algumas cenas de invasão dos pássaros aqui, mas elas não são o foco do livro. A história é centrada na vida dessa pessoa que sobreviveu àquela época e que vai aproveitar então a invasão dos pássaros como uma motivação para compartilhar essa parte da sua vida com a sua filha vários anos depois daquele ocorrido. Com relação à polêmica do filme, eu não posso opinar, já que eu não assisti a essa suposta adaptação, mas de acordo então com os comentários que eu vi de pessoas que leram o livro e viram o filme, a única coisa que esses dois têm em comum é o ataque dos pássaros como plano de fundo. Na verdade, o desenvolvimento não é tão semelhante. Então, se você já leu Os Pássaros, me conta aí nos comentários o que é que você achou, vamos conversar melhor sobre esse livro. Eu espero que vocês tenham gostado. Não deixe de clicar em gostei, se inscrever para receber os próximos vídeos e acompanhar o Fresco Perdidas nas redes sociais. Um beijo e até a próxima!